claro que esse é um discurso longo, um processo de aprendizado longo também. E claro que as pessoas interessadas precisam ler o seu livro. Mas dá uma dica para os nossos telespectadores, para um gerente de vendas ou mesmo para um vendedor. De onde ele começa? Conhecer, buscando conhecimento. Eu fecho o meu livro, no meu último capítulo eu faço uma defesa em contexto, que é a minha crença básica. Aliás, eu sou fruto disso. Comecei há 20 anos vendendo amendoim, né? Só que eu sempre acreditei que o conhecimento é a mola propulsora para o meu crescimento. Conhecer o produto ou o cliente? Tudo. Tudo. Conhecimento formal, na escola, fora da escola, ler revista, ler jornal, conhecer o seu universo, conhecer seu autoconhecimento. Um vendedor, via de regra, toma muito mais não do que sim. Se ele não tiver uma boa estima, ele acaba se perdendo no contexto, sua autoestima cai, ele fica frágil, inseguro, não consegue vender. Então, o conhecimento no sentido mais amplo da palavra, o conhecimento formal, o conhecimento informal. A gente ainda vê, nós ainda vemos muitos profissionais de vendas que têm preconceito quanto ao conhecimento. Tem preconceito quanto ao conhecimento formal, quanto à busca do conhecimento. Isso nós temos que quebrar esse paradigma. Realmente eu acredito firmemente que a chave da liberdade de um profissional qualificado é o seu conhecimento. Isso é irretocável. Você pode mudar de companhia, você pode mudar de contexto. O seu conhecimento é o que vai levar você a crescer. Então, a dica mais importante que eu dou, Patrícia, buscar conhecimento efetivamente. Esteja ele onde estiver. Seja ele sobre o que for, sobre o seu cliente, seu mercado, autoconhecimento, seus produtos, seu universo, enfim, buscar conhecimento, que é a mola propulsora do gestor de hoje em dia. Sandro, o vendedor brasileiro, ele é despreparado para isso tudo que você está colocando? Além de vendedores de outros países, como é que o Brasil está colocado em termos de valor de vendas no mercado internacional? Bem, o vendedor brasileiro não é diferente do vendedor em outros países. A questão toda de vendas, essa visão tática de vendas, operacional, que reduz o homem de vendas a estar dando um malho no cliente, isso acontece em todo o mundo. Isso é proveniente de um contexto onde havia mais demanda do que oferta, mais cliente interessado em comprar do que empresa interessada em vender. Com isso, o que funcionava mesmo era o que nós chamamos de empurrômetro. O vendedor tinha que empurrar as mercadorias porque tinha sempre mercado. Hoje em dia o contexto mudou. Nós vemos num contexto de hipercompetitividade, onde você tem muito mais oferta do que demanda. Dessa forma, o poder de barganha migra das mãos de quem vende para as mãos de quem compra, para o comprador, para o cliente. Sob essa ótica, o vendedor tem que também se preparar para esse balanço de poder, quer dizer, para esse novo equilíbrio de forças. Nós temos vendedores despreparados no Brasil? Temos, mas como temos também jornalistas, químicos, enfim, engenheiros despreparados. O fato fundamental, Patrícia, é o seguinte: se nós não investirmos em capacitação da força de vendas, não dá para pedirmos outra coisa. Muitas vezes eu me deparo com presidentes que vêm conversar comigo, com diretores comerciais que vêm conversar comigo, haja visto que eu estou trafegando muito nesse contexto, que me questionam: escuta, mas como eu faço para os meus vendedores não venderem só preço? A pergunta que eu faço é: o que você está fazendo para isso? Ele: nada, então não vai acontecer. Você tem que investir em capacitação, tem que estudar seus modelos de remuneração, se não estão baseados numa realidade que não existe mais, né? Mas, sobretudo, você tem que ter um direcionamento estratégico para isso. E aí sim a sua força de vendas vai ter que estar capacitada e habilitada para fazer esse movimento. Logo, cabe às organizações e aos líderes e aos gestores fazerem a sua parte no processo. Não nasce no mato isso. Você tem que investir. Não é investir dinheiro, não. Tu vai investir energia, foco, pensamento estratégico. Não basta você só produzir e colocar lá que o vendedor vai vender. Isso não existe mais, porque o cliente está muito mais exigente hoje em dia. Então, nós temos profissionais despreparados na categoria, como temos em todas as categorias que eles não foram treinados ou capacitados. Basta nós capacitarmos, e hoje você tem, felizmente, referências em vários negócios, por exemplo, em tecnologia da informação, empresa de TI, que tem forças de vendas muito preparadas. No meu livro eu cito Microsoft, cito IBM. Você encontra a indústria farma, um investimento grande em força de vendas, que são os antigos propagandistas, né? Os representantes comerciais que hoje estão em contato com médicos cada vez mais exigentes. Então você tem algumas indústrias e algumas empresas que acharam ou entenderam essa necessidade lá atrás e hoje conseguem ter equipes comerciais bem capacitadas. Se você não faz sua parte, fica difícil. Ou seja, aquele velho prêmio que se dava para uma equipe de vendas ou para um vendedor já não é mais suficiente
para o profissional contemporâneo? Na realidade, o prêmio, a motivação tem a sua função. Eles vão motivar o vendedor, mas não se completa. O que adianta você dar um prêmio de $1 milhão para alguém que você não o preparou para aquele contexto? Ele simplesmente vai repetir a fórmula antiga no novo contexto. Pode até ter sorte uma vez ou outra, pode até né? dar certo, exatamente, mas o prêmio não é o motivador. O prêmio tem que ser um elemento dentro de um escopo maior de motivação. Mas não é por causa do prêmio que ele vai ser melhor do que o outro. Não é por causa do prêmio que ele vai ser um profissional melhor. Né? E uma última pergunta, Sandro. Falta ensino acadêmico Totalmente. voltado para essa área, por exemplo? Eu não conheço nenhum curso no Brasil. No mundo. Vendas acontece, um dos maiores paradoxos em vendas realmente se dá no meio acadêmico. Porque você conhece alguma empresa que existe sem vender? Nenhuma. A função essencial, até por isso eu tenho no meu livro, a capa do meu livro é uma vaca. Representa a vaca leiteira. Não existe organização que sobreviva sem vendas. Pode até ser uma organização não governamental, ela vende ideias, capta recursos. Então, a função essencial da companhia é vender. E nós temos vendedores engenheiros, vendedores administradores, vendedores publicitários, porque a academia não forma vendedores. Você tem, assim, no curso de administração, um módulo de 12 aulas, 16 aulas de vendas. Horas. Isso acontece no mundo todo. Então, um dos elementos responsáveis por termos vendedores menos preparados é que a academia não forma. Então, se faz necessário uma leitura, se faz necessário uma revisão, se faz necessário um pensamento também no âmbito acadêmico de formar profissionais aptos a lidar com essa complexidade. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, Sandro. Obrigado a você. Eu conversei com Sandro Magaldi, diretor comercial da HSM, aqui no portal HSM Online, na Expo Management 2009.